Oi a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos sobre filtração, hoje eu vou mostrar como é que nós podemos calcular a velocidade mínima de fluidificação para meios filtrantes constituídos por camada simples. Pode ser de areia, pode ser de antracito, mas apenas camada simples. Nós vimos num vídeo anterior, nós mostramos como é que é possível, como é que nós conseguimos calcular essa velocidade mínima de fluidificação. Nós mostramos um conjunto de expressões que nós fizemos a demonstração de como que eu consigo calcular essa velocidade mínima de fluidificação. Só que no exemplo que nós fizemos no nosso vídeo anterior, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo, caso vocês queiram assistir. Nós fizemos um exemplo trabalhando unicamente com meio filtrante com características uniformes. E, na verdade, nós sabemos que em estações de tratamento de água, os nossos filtros não são constituídos por diâmetros uniformes. Então, o objetivo desse vídeo, essencialmente, é nos mostrarmos, apresentarmos uma metodologia que nos permita calcular essa velocidade mínima de fluidificação para meios filtrantes do tipo camada simples. Fazendo uma breve recordação, o que é que nós vimos no nosso vídeo anterior? Nós mostramos que quando nós lavamos um filtro, nós aplicamos uma vazão de retrolavagem, e essa vazão de retrolavagem me estabelece uma velocidade ascensional. Esta velocidade ascensional, portanto, por definição, é a vazão de retrolavagem dividido pela área do filtro. E aí nós mostramos que, se nós plotarmos a perda de carga no meio filtrante, em função desta velocidade ascensional, nós temos dois trechos distintos. Num primeiro trecho, a perda de carga varia linearmente com a velocidade ascensional. Nesta condição, o meio filtrante encontra-se na condição fixa, ou seja, ele não expandiu. Chega a um determinado ponto, quando a velocidade ascensional é igual ao que nós chamamos de uma velocidade mínima de fluidificação, o meio filtrante encontra-se na iminência de expandir. Ele não expandiu, ele ainda está na sua altura original, ele apresenta uma iminência de começar a expandir. Ele ainda não expandiu. Esta condição particular nós chamamos de velocidade mínima de fluidificação, condição de mínima fluidificação, e vai existir uma velocidade no qual, acima deste valor, o meio filtrante vai começar a expandir. Ou seja, abaixo da velocidade mínima de fluidificação, o meio filtrante está na condição fixa. Acima da velocidade mínima de fluidificação, o meio filtrante ele já expandiu e aí a perda de carga permanece constante, independente desta velocidade ascensional. Então, para muitos sistemas de filtração, eu preciso calcular esta velocidade mínima de fluidificação. E nós fizemos um exemplo anterior, no nosso vídeo anterior, onde esse exemplo foi feito por um meio filtrante com características uniformes. A expressão que nós demonstramos, ela envolve o cálculo de dois números adimensionais. O número de Galileu, que é função do diâmetro dos grãos do meio filtrante, função das características físicas do meio filtrante e do fluido, das propriedades físicas do fluido. Então, ela depende do número de Galileu, e com base no número de Galileu, nós calculamos um segundo número dimensional, que nós chamamos número de Reynolds de mínima fluidificação, e depois do número de Reynolds de mínima fluidificação, uma vez calculado, eu posso calculo a minha velocidade mínima de fluidificação. Portanto, no vídeo anterior, nós mostramos a obtenção desta expressão. E nós fizemos um exemplo. Como é que é esse exemplo? Nós fizemos o cálculo para um meio filtrante camada simples e uniforme de areia, 80 centímetros, um diâmetro das partículas igual a 0,8 milímetros, e aí adotamos uma massa específica de 2.650 kg por metro cúbico, porosidade, coeficiente de esfericidade e temperatura da água igual a 20 graus Celsius, o que me determinou as propriedades físicas do fluido. Fizemos essa conta, fizemos esse cálculo. E aí qual que é o sequenciamento de cálculo? Nós calculamos o número de Galileu. Com o número de Galileu calculado, calculamos o número de Reynolds de mínima fluidificação. E com o número de Reynolds de mínima fluidificação calculado, nós determinamos a velocidade mínima de fluidificação. Portanto, em termos de cálculo, é muito simples de se fazer. O importante é que nós temos que conhecer a origem dessas expressões que nos permitem calcular a velocidade mínima de fluidificação e, logicamente, as suas limitações. Qual que é a primeira limitação que nós temos? Nós fizemos esse cálculo para um meio filtrante uniforme. No entanto, os nossos filtros em estações de tratamento de água,
eles não apresentam diâmetros uniformes. O diâmetro varia. E o diâmetro varia conforme a altura. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou fazer um cálculo. Deixa eu transferir para cá, acho que vai ficar melhor. Eu vou fazer um cálculo, vou apresentar uma metodologia de como é que nós podemos calcular essa velocidade mínima de fluidificação agora para um meio filtrante rápido, por gravidade, constituído por uma monocamada de areia. Ou seja, o meu meio filtrante é composto unicamente por um material, areia, cuja altura é 0,8 metros, o diâmetro efetivo é 0,8 milímetros, coeficiente de uniformidade igual a 1,5, massa específica igual a 2.750 kg por metro cúbico. Esse meio filtrante tem uma porosidade de 0,45 e um coeficiente de esfericidade igual a 0,80. Vamos manter a temperatura da água igual a 20 graus Celsius e com isso eu conheço a massa específica da água e o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. Pois bem, o que acontece quando nós temos um filtro típico em estação de tratamento de água? Ele não é uniforme. O que me caracteriza uma curva granulométrica? O meio filtrante apresenta uma curva granulométrica, apresenta uma variação dos diâmetros ao longo da altura. Bom, e o que me caracteriza uma curva granulométrica? O que normalmente eu conheço quando eu tenho uma curva granulométrica de um meio filtrante tipicamente empregado em estações de tratamento de água? Eu conheço o diâmetro do menor grão, eu conheço o diâmetro do maior grão, eu conheço o diâmetro efetivo ou D10 e eu conheço o coeficiente de uniformidade, que é uma relação entre o D60 e o D10. Portanto, eu conheço a minha curva granulométrica. E, via de regra, se porventura eu conhecer o D10, que é o diâmetro efetivo, e eu conhecer o coeficiente de uniformidade, eu consigo calcular o D90. Esta expressão, ela parte do pressuposto que a minha curva granulométrica tem um jeitão logarítmico. E aí, se eu linearizar uma curva logarítmica, onde eu tenho o diâmetro e a porcentagem em massa que passa na minha peneira, lembrando que essas curvas granulométricas são sempre curvas granulométricas apresentando uma variação acumulada de massa na minha peneira. Ou seja, eu faço a curva granulométrica e apresento uma curva cumulativa, ou seja, a porcentagem mássica que passa numa determinada peneira. Então, conheço o D10, conheço o D60, consigo estimar o coeficiente de uniformidade, e aí se eu conheço ambas as grandezas, D10 e coeficiente de uniformidade, eu consigo calcular o D90, se eu admitir que essa variação ela é logarítmica. Então, basicamente é isso que eu conheço. Então, meu diâmetro não é uniforme. Bom, mas aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, normalmente, né, como os meus filtros no tratamento de águas de abastecimento, eles apresentam uma variação de diâmetros em relação à altura, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meio filtrante em subcamadas. Normalmente, eu dividindo em 5 subcamadas já é mais do que o suficiente. Então, eu tenho o meu meio filtrante, eu tenho uma certa altura, eu divido, por exemplo, em 5 subcamadas. O que significa dividir em 5 subcamadas? Significa que cada subcamada vai apresentar 20% em massa do meu meio filtrante. Então, 20% em massa do meu meio filtrante está aqui, os outros 20% está aqui, 20% está aqui, 20% está aqui, 20% está aqui, ou seja, 100% do material está composto ao longo do meu meio filtrante e em cada subcamada eu tenho 20% em massa. Ora, acontece que, devido ao sequenciamento de filtração e lavagem, o que acontece? Os grãos maiores situam-se na parte inferior do filtro e os grãos menores situam-se na parte superior do filtro. Então, eu posso dizer que, vamos dizer, se eu tenho 20% em massa aqui, então, basicamente, de 0 a 20% em massa da minha curva granulométrica, ela está aqui. De 20 a 40% vai estar aqui. De 40 a 60% está aqui. De 60 a 80% em massa está aqui. De 80 a 100% está aqui. Porque grãos menores na parte superior, grãos maiores na parte inferior. Então, o que eu vou fazer? Significa, lembrando, 20%, de 0 a 20%, são os menores grãos que compõem o meio filtrante. Onde eles estão? Eles estão aqui. De 20 a 40, estão aqui. De 40 a 60, estão aqui. De 60 a 80, estão aqui. De 80 a 100%, estão aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, tá bom. Se eu sei que de 0 a 20%
de 0 a 20% em massa do meu material compreende um certo diâmetro, um diâmetro do menor grão, e, por exemplo, o D20, que diâmetro que eu vou utilizar característico para esse meio filtrante? Eu posso adotar, por exemplo, uma média. Por exemplo, diâmetro do menor grão e 20%, o que é a média? É o D10. Entre 20% a 40%, ou seja, o meu diâmetro que corresponde a 20% em massa, 40% em massa, qual é o diâmetro médio? D30. Entre 40 e 60 é o D50. D60 a D80, D70. D80 a D100 é o D90. Então, cada segmento, cada subsegmento, vai ter um diâmetro característico. Por exemplo, de 80% a 100% do material acumulado em massa, o D90. Aqui, D70. Aqui, D50. Aqui, D30. Aqui, D10. Mas por que eu estou fazendo isso? Ora, eu sei que o meu diâmetro não é uniforme. Então, cada subcamada vai ter como característica um certo diâmetro médio de tamanho dos grãos. Então, na camada superior, o D10, depois o D30, D50, D70, D90. E aí, o que eu vou fazer para cada uma dessas subcamadas? O que na verdade, eu conheço? E aí, o que eu vou fazer? Se o meu diâmetro ele é variável, eu vou calcular para cada diâmetro um número de Galileu. Conhecido o número de Galileu, eu calculo o número de Reynolds. E calculado o número de Reynolds, eu calculo uma velocidade mínima de fluidificação para cada subcamada. E aí eu vou fazer uma média ponderada. Ou seja, eu não vou adotar um diâmetro característico. Eu vou calcular uma velocidade mínima de fluidificação para cada subcamada e eu vou fazer uma média ponderada. Então, o que eu vou fazer? O que eu conheço do meio filtrante? O diâmetro efetivo e o coeficiente de uniformidade. O que eu posso calcular? O D60 e o D90. Como é que eu vou calcular o D60? Em função do coeficiente de uniformidade e o diâmetro efetivo. Com base no coeficiente de uniformidade e o diâmetro efetivo, eu também posso estimar o D90. Então, o que eu conheço? O D10 e o coeficiente de uniformidade. O que eu vou calcular? O D60 e o D90. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou interpolar, com base no D60 e o D90, eu vou interpolar e vou estimar o D30, o D50 e o D70. Ou seja, ele é muito simples. Na verdade, esse método, essa técnica, eu já apresentei anteriormente para vocês quando nós calculamos perda de carga em meios filtrantes limpos. Nós adotamos essa mesma metodologia. Nós dividimos o meio filtrante em segmentos, cada um tem um diâmetro característico, e nós calculamos a perda de carga em cada subsegmento, depois nós somamos. Ou seja, isso não é nada relativamente novo. Nós já apresentamos esta técnica anteriormente em vídeos anteriores. Bom, então, fazendo os cálculos. Bom, eu tenho a altura total do meu meio filtrante é 0,8 metros. Eu vou dividir em 5 segmentos. Então, cada subsegmento vai ter uma altura de 0,8 metros dividido por 5. Isso equivale a uma altura individual de cada subsegmento igual a 0,16 metros. Eu não preciso desse valor no cálculo, estou apenas mostrando que eu estou dividindo o meio filtrante total em subsegmentos e que cada subsegmento vai ter 0,16 metros. Bom, qual é o meu coeficiente de uniformidade? O meu D60 é igual ao coeficiente de uniformidade, 1,5, vezes o diâmetro efetivo, que é 0,8 milímetros. Então, isso me fornece um valor igual a 1,20. Opa, aqui não é milímetros, desculpem, fornece um D60, desculpa, igual a 1,20 milímetros, é milímetros. Então, o diâmetro 60, o D60, é 1,2 milímetros. Calculado o D60, agora eu vou calcular o D90. O que é o D10? 0,8 milímetros. Qual é o meu coeficiente de uniformidade? 1,5. O meu D90 vai ser igual a 1,575 milímetros. E agora, por interpolação, o que eu vou fazer? Eu conheço o D10 e eu conheço o D60. Eu vou calcular o D30 e vou calcular o D50. Como eu conheço o D60 e o D90 está aqui. Mas eu preciso calcular o D70. Eu vou interpolar o D60 e o D90, vou calcular o D70. Conheço, portanto, para cada subcamada, um diâmetro médio dos grãos. Ou seja, muito simples. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular para cada subcamada o número de Galileu,
vou calcular o número de Reynolds de mínima fluidificação e vou calcular a minha velocidade mínima de fluidificação para cada subcamada. Cada subcamada dessa vai ter como característica uma velocidade mínima de fluidificação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média ponderada, tomando por base a fração mássica de material. Mas eu sei que 20% em massa de cada material corresponde a cada subsegmento. Então, basta eu multiplicar cada velocidade mínima de fluidificação por 0,2 e aí, naturalmente, eu vou somar e vou obter a minha velocidade mínima de fluidificação do meio filtrante como um todo. Então, basicamente, é esta técnica. É lógico que esses cálculos efetuados na mão, eles são chatos de você fazer. Então, você monta uma planilha, onde eu tenho o meu diâmetro, que corresponde a uma certa fração mássica. Eu tenho aqui o meu D10, o meu D30, D50, o D50, o D70, o D90, que corresponde na minha curva granulométrica a um determinado diâmetro. Com o diâmetro, calculo o número de Galileu. Com o número de Galileu, calculo o número de Reynolds. Calculado o Reynolds, calculo a velocidade mínima de fluidificação da forma como nós mostramos no nosso vídeo anterior. Feito isso, eu vou fazer uma composição, vou fazer uma média ponderada em função da fração mássica que eu tenho em cada subcamada, que é 20% ou 0,2. Isso me permite, calculado, para o filtro que nós estamos estabelecendo, eu calculo uma velocidade mínima de fluidificação para o filtro inteiro igual a 1,12 vezes 10 a menos 2 metros por segundo, que corresponde a uma taxa, uma velocidade mínima de fluidificação igual a 955 metros por dia, que vai ser igual a uma taxa de retrolavagem igual a 955 metro cúbico, metro quadrado por dia. O que significa isso? Para este meio filtrante em particular, que nós estamos calculando, a minha velocidade mínima de fluidificação é igual a 956 metros por dia. Ou seja, se eu aplicar uma vazão de retrolavagem igual a 956 metros por dia, o filtro estará na iminência de fluidificar, estará na condição de fluidificação incipiente. E acima deste valor, o meu filtro vai começar a expandir. Ou seja, para que o filtro comece a expandir, eu preciso de uma velocidade mínima de fluidificação, preciso de uma velocidade ascensional ou uma taxa de retrolavagem superior a 956 metro cúbico, metro quadrado por dia. Eu tenho que aplicar uma velocidade ascensional, tenho que aplicar uma taxa de retrolavagem superior a 956. Vocês devem se perguntar o seguinte, mas tudo bem, mas muitas vezes o que eu quero é expandir o meio filtrante em 20%, em 30%. A velocidade mínima de fluidificação não me diz nada acerca desta capacidade. Eu só calculei a condição no qual me permite achar um ponto particular desta curva que me diz em que condição o meio filtrante está na iminência de fluidificar, está na condição de fluidificação incipiente. Bom, para que nós possamos calcular a expansão de meios filtrantes, nós vamos apresentar alguns outros vídeos posteriores, onde nós vamos apresentar técnicas e metodologias para determinarmos a expansão de meio filtrante. Com base na velocidade mínima de fluidificação, nós não conseguimos ainda calcular a expansão do meio filtrante. Nós vamos ver isso posteriormente. Mas como eu já comentei com vocês, comentamos no nosso vídeo anterior, para muitas condições hidráulicas de lavagem de filtros, eu preciso calcular esta velocidade mínima de fluidificação. Então, desta forma, nós podemos calcular a velocidade mínima de fluidificação para meios filtrantes típicos empregados em estações de tratamento de água, cujo diâmetro não é uniforme ao longo da altura. Os diâmetros variam. E aí, para esse filtro em particular, nós apresentamos este cálculo. Por curiosidade, eu vou apresentar o mesmo cálculo, só que agora mudando o meio filtrante. Vamos admitir que agora eu não tenha areia, eu tenha antracito, cuja altura seja igual a 0,8 metros, o diâmetro efetivo também é igual a 0,8 milímetros, mesmo coeficiente de uniformidade igual a 1,5, só que logicamente com uma massa específica menor. O antracito apresenta uma massa específica menor do que a areia. Eu vou adotar uma massa específica igual a 1.600 kg por metro cúbico. Um coeficiente de esfericidade igual a 0,50, porosidade do meio filtrante igual a 0,55, e vou fazer os mesmos cálculos. E aí os mesmos cálculos efetuados. Agora,
para o mesmo meio filtrante, com a mesma granulometria, só que mudando de areia para antracito, nós temos uma velocidade mínima de fluidificação igual a 392 metros por dia. Ou seja, muito inferior quando comparado com a areia. A areia, nós obtivemos 956. O antracito, nós obtivemos 393. Ou seja, o que acontece? Importante nós sabermos, a velocidade mínima de fluidificação, logicamente, depende das características do meio filtrante. Se eu estiver trabalhando com areia, se eu estiver trabalhando com antracito, as velocidades mínimas de fluidificação, elas são diferentes. Por quê? Porque eu estou trabalhando com materiais filtrantes diferentes. Então, depende das características do meio filtrante. E que características são essas? Basicamente, a granulometria do meio filtrante. Depende da massa específica do meio filtrante. E depende da temperatura. Ou seja, as características do material filtrante, do meio filtrante, elas influenciam nessa velocidade mínima de fluidificação. E as duas variáveis mais importantes são a granulometria e a massa específica. Nesse exemplo, o que eu fiz? Eu comparei areia com antracito, com a mesma granulometria, mas veja o impacto da massa específica como foi significativo. Portanto, granulometria, massa específica e temperatura influenciam de forma significativa o cálculo da velocidade mínima de fluidificação. E eu tenho que levar isso em consideração. O que eu vou fazer agora como próximo passo? Nós fizemos neste exemplo um meio filtrante com características do tipo monocamada, ou seja, a granulometria varia com a altura, ou seja, eu já estou admitindo uma condição real para a gente no tratamento de águas de abastecimento, a granulometria varia na altura, mas eu admiti um único material filtrante, ou seja, um meio filtrante do tipo monocamada, que pode ser de areia, que pode ser de antracito, mas é apenas uma única camada, um único meio filtrante. Mas e quando eu tenho, por exemplo, um meio filtrante do tipo dupla camada areia-antracito? A técnica é a mesma? É a mesma, mas com uma pequena variante, com um passo adicional. Isso nós vamos apresentar num segundo exemplo. Eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos calcular essa velocidade mínima de fluidificação agora para meios filtrantes do tipo dupla camada areia-antracito, que é um meio filtrante muito comum no tratamento de águas de abastecimento. Eu tenho que fazer uma pequena variante, eu vou apresentar para vocês, e aí eu mostro como é que a gente faz isso, tá bom? Então, lembrando que para aqueles que desejarem dar continuidade aos estudos na área de tratamento de águas de abastecimento, eu tenho um livro publicado em 2017, chama-se Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento de Água, e nesse livro nós discutimos todos os principais processos e operações unitárias que nós empregamos na concepção de estações de tratamento de água. Nesse livro nós temos uma série de exemplos, capítulos onde nós falamos sobre coagulação, floculação, sedimentação, filtração, flotação, desinfecção. Cada capítulo ele é ricamente ilustrado com inúmeros exemplos de cálculo, de dimensionamento, de projeto, e esse livro visa justamente oferecer suporte a vocês para aqueles que querem dar continuidade aos estudos na área de projeto e operação de estações de tratamento de água. Esse livro pode ser adquirido no site da Amazon ou diretamente no site da editora, que é o Grupo GAME. Aí vocês podem fazer a aquisição desse livro sem maiores problemas. Recentemente eu publiquei um segundo livro, que chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. É um livro de fundamentos, onde nós falamos sobre uma série de processos e operações unitárias também envolvidas no tratamento de águas de abastecimento, tratamento de efluentes industriais, tratamento de águas residuárias. Nós falamos sobre processos de absorção, precipitação química, processos de arraste com o mar, falamos sobre reatores ideais, reatores não ideais. Este livro, diferentemente do primeiro, é um livro que está em PDF, gratuito, pode ser baixado diretamente no meu site particular, e aí vocês podem também dar continuidade aos estudos de vocês. Também em cada capítulo tem pelo menos 10 exercícios, onde vocês podem trabalhar e estudar conceitos que são de grande relevância para estudos posteriores na área de tratamento de águas de abastecimento e águas residuais. Esse livro está gratuito, está em PDF, vocês podem baixar lá e podem dar continuidade aos estudos de vocês. Bem, agradeço vocês terem assistido esse vídeo até o final e sequencialmente
nós vamos depois produzir o nosso segundo vídeo constando o exemplo de cálculo, onde nós vamos fazer a apresentação de uma técnica para calcularmos a velocidade mínima de fluidificação para filtros do tipo dupla camada areia antracita. Então, bom, de antemão, agradecendo a todos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até o nosso próximo material. Um abraço a todos.